Olá, alunos, sejam bem-vindos. Essa nossa aula será sobre a educação especial, né? Educação inclusiva, na verdade, que é um termo que nós utilizamos atualmente. Então, nesta unidade, nós faremos um aprofundamento histórico, uma breve introdução, para que nós possamos conhecer um pouco, entendermos a questão das pessoas com deficiência, mas possamos entender o histórico e o que nos levou até hoje, que nós temos atualmente na contemporaneidade que atende a essas pessoas e como chegamos até hoje. Então, nos nossos próximos slides, nós teremos algumas configurações de pessoas com deficiência. Algumas imagens que podem nos mostrar o que nós temos. Normalmente nós associamos às pessoas com deficiência a algum tipo de dificuldade, de problema, de incapacidade. E, na verdade, o que nós precisamos, enquanto futuros educadores, é saber que, embora haja limitações, nós também, né, as pessoas com deficiência também são capazes de desenvolver inúmeras atividades. Então, com a legislação que nós temos hoje, vigente, ela não surgiu, a legislação brasileira, ela não surgiu do nada. Ela foi uma construção coletiva de movimentos associados às pessoas com deficiência. Movimentos esses, né, que surgiram desde a década de 60, de 70, mas foi com a declaração de Jomtien, na Tailândia, lá numa declaração esta que foi Educação para Todos, nós começamos a ter um marco legal para atender as pessoas com deficiência. Até aquele período nós tínhamos alguns movimentos, eu não diria nem isolados, mas movimentos que acarretaram mudanças profundas no atendimento aos sujeitos que tinham algum tipo de deficiência. Então, desde a década de 90, com a Declaração de Jomtien, Declaração de Salamanca em 94, a Convenção de Guatemala e as demais, os próprios relatórios do Unicef, lá em 2013 já, que é uma situação mundial da infância, por exemplo, e ele vem trazer justamente algumas mudanças quantitativas, né, mas em termos bem abrangentes para as crianças e adolescentes no mundo, inclusive o Brasil. E esse marco legal internacional, ele veio fundamentar o nosso marco nacional, a legislação que nós temos hoje. Então, a Constituição Federal, por exemplo, de 88, né, que nós já temos que a educação é um direito de todos, mas surgiu na Constituição Federal de 88 os primeiros termos relacionados a essa educação destinada para todas as pessoas. Com a Lei de Diretrizes e Bases, em 96, nós tivemos já também um avanço, mas apenas em 99, com o Decreto 3.298, que nós tivemos uma política nacional para a integração da pessoa com deficiência. Depois a gente vai entender um pouquinho a questão do que é, por que não, hoje nós não chamamos portadores de deficiência, mas isso é só um parêntese. Essa política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência foi responsável por definir a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino. Então, ela transpassa pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino superior e assim sucessivamente. Nós tivemos um avanço em 2002 com a Lei 10.436, que trata justamente da língua brasileira de sinais, que foi um avanço enorme para o atendimento às pessoas com deficiência auditiva e às pessoas surdas. Do ano de 2003 a 2009, por exemplo, nós tivemos alguns decretos e portarias que propiciaram e promoveram algumas discussões acerca da pessoa com deficiência. Mas nós temos que pontuar, em 2007, por exemplo, que é um programa de acessibilidade no ensino superior, conhecido como o Programa Incluir, que foi responsável, este programa, de obrigar as instituições de ensino superior a ter nas suas instalações condições mínimas de acessibilidade para atender as pessoas com deficiência. Ainda em 2007, nós temos a regulamentação da língua brasileira de sinais, que no ano anterior, 2012, ela apenas
a Lei 10.436, por que nós temos uma segunda língua, que seria a língua de sinais. Então, durante esse percurso legal, nós temos, em 2014, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. E nesse Plano Nacional de Educação, já temos referências bem mais abrangentes acerca do atendimento da pessoa com deficiência, né? Que nós já tínhamos o anterior em 2005, nós tivemos o 2005, e alguns anos depois, em 2014, nós tivemos mudanças substanciais. Mas é importante a gente, no slide anterior, verificar que em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, nós tivemos diretrizes que puderam fazer de fato que as pessoas com deficiência estivessem tendo a possibilidade de ter reais condições de serem atendidas dentro da escola comum, tida como comum, não mais em salas especiais. Então, em 2015, nós tivemos outro avanço, passamos esse percurso legal, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que veio deixar muito mais abrangente em todas as características que as pessoas com deficiência precisavam ser atendidas, desde condições para moradia, saúde, acessibilidade. Com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, nós tivemos um avanço no sentido de promover o atendimento dessas pessoas com deficiência, né? Mas em 2011, por exemplo, lá com o decreto 7.611, a educação especial, por exemplo, esse decreto veio regulamentar, dispor, na verdade, sobre o atendimento educacional especializado, né, o AEE. Então, em 2011 para 2015, por exemplo, nesses anos, nós tivemos um avanço, mas a Lei Brasileira de Inclusão ela veio delimitar ainda mais os espaços. As pessoas com deficiências deveriam ser atendidas e ter os seus direitos respeitados, né? Então, em 2016, que é bem mais recente, nós tivemos as vagas que são destinadas para pessoas com deficiência nos cursos de nível médio e superior das instituições federais de ensino. Então, até 2016, as pessoas com deficiência elas concorriam às vagas de concursos e nas instituições de ensino de maneira igual. Elas não tinham, por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual, ela não tinha alguém para ler, por exemplo, ter uma adaptação. Tinha todo um processo muito burocrático para que essas pessoas pudessem, de fato, ter algumas condições. Então, lá, embora já tinha tido um grande avanço com a Lei 409 de 2016, foi disposta a quantidade de 5% das vagas das instituições de ensino federais para as pessoas com deficiência. Então, hoje nós temos, é comum nós vermos nos editais de concurso e não só nas instituições federais, mas instituições públicas como todos, seja da esfera municipal ou estadual, reservar a quantidade de 5% de vagas para as pessoas com deficiência. É interessante a gente entender, compreendermos melhor a questão da exclusão e inclusão e por que todo esse processo, desse marco legal que eu apresentei para vocês, é entender que o que é exclusão, o que é segregação, o que é integração e inclusão. Alguns paradigmas estiveram durante muito tempo presentes dentro da educação especial, né? Dentro dessa discussão do atendimento da pessoa com deficiência. A exclusão é esta pessoa com deficiência, ele não está dentro de nenhum processo de decisório ou de participação da sociedade. Então, há um grupo, por um exemplo, vamos utilizar o exemplo de um restaurante. Você vai a um restaurante e se para entrar tem um grande número de escadas e você é um cadeirante, então você, de certa forma, foi excluído daquele lugar, porque você vai conseguir subir bem com a sua cadeira, a não ser que alguém lhe coloque nos braços, e isso não é inclusão. A segregação é ter grupos, né, há grupos separados são pessoas que eles não são, quando um exemplo clássico disso dentro das instituições de ensino, se eu não permito com essas pessoas
de deficiência possam participar de todas as atividades acadêmicas, por exemplo. Se a universidade, ao receber um aluno no ensino superior, no curso de Direito, por exemplo, e ele não tem os seus livros em braille, ou ele não tem audiolivros, então este aluno não está sendo incluído. O que é integração? Que durante muito tempo foi um paradigma que as pessoas utilizavam como ponto, né, principal para atender as pessoas com deficiência. Eu coloquei uma rampa para atender aquela pessoa que quer entrar no restaurante. No entanto, o meu banheiro ele não é acessível. As pessoas que atendem aquela pessoa com deficiência não estão aptas para atender. Eu quero uma pessoa surda na minha empresa. Estou contratando pessoas surdas, mas eu quero que elas ouçam, tenham um mínimo de surdez. Mas elas não participam, elas são limitadas em algumas funções. Eu quero um contador com uma deficiência auditiva, mas uma deficiência auditiva ou uma surdez moderada. Então, o paradigma da inclusão que nós discutimos hoje é um paradigma que promove que todas essas pessoas, os com deficiência e os sem deficiência, possam interagir nos mais diversos espaços. Que essa pessoa com deficiência não seja vista como alguém que tem uma deficiência, mas como um ser humano que, porventura, possui uma deficiência. Então, essa construção que nós temos hoje é importante. Eu deixei um link para vocês lerem e pesquisarem um pouco mais as diferenças entre inclusão e integração. Então, é importante você entender o que é isso. Procurem outras ferramentas na internet, no Cielo, por exemplo, ferramentas para vocês entenderem como é que funciona a questão da inclusão e da integração da pessoa com deficiência. Então, nós temos dentro dessa escola, na perspectiva de uma escola para todos, é superar essas diferenças. O que nós queremos é que a instituição, o desejo e todo profissional da educação é que a escola seja de fato uma escola acolhedora, que acolha as pessoas com respeito dentro de suas limitações, dentro de suas especificidades. Então, dentro dessa nossa breve abordagem histórica, é importante que vocês procurem um pouco mais. Eu deixei os materiais justamente falando um pouco mais sobre o movimento da pessoa com deficiência, retratando um pouco mais sobre os aspectos legais, e serão repassados para vocês algumas atividades nesse sentido, para compreender, além dos marcos legais, internacionais e nacional, como é que essa discussão chegou à execução da lei, né? A construção da lei, na verdade, como é que toda essa discussão durante uns bons anos, algumas décadas, levaram à legislação que nós temos hoje, que embora já tenha tido grande êxito, mas ainda precisa de muitos ajustes. Então, até o nosso próximo encontro.